Olá, começa agora mais um podcast dos aposentados. E o programa de hoje vai trazer um tema muito atual e popular que está nos debates hoje em dia, que são as apostas online, as tão faladas bets. O crescimento das bets vem assumindo proporções alarmantes no Brasil. De acordo com o estudo do Instituto Locomotiva, cerca de 25 milhões de brasileiros realizam apostas online nos últimos 6 meses, sendo que 20% dessas pessoas fazem pelo menos uma vez por mês e 86% delas estão endividadas. Outro estudo do Datafolha aponta que 20% do salário mínimo dessas pessoas são gastos em bets todos os meses. E para falar sobre esse tema, o podcast recebe hoje o psicólogo especialista em transtorno do impulso e do jogo e pesquisador do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, o doutor Edilson Braga. Tudo bom, doutor Edilson? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui falando com todos vocês. O prazer é meu recebê-lo para tratar de um tema tão importante que afeta os brasileiros em geral e especialmente os idosos, né, doutor Edilson? Na verdade, não tem gênero, não tem faixa etária, por conta dessas apostas online, né, na palma da mão, vem afetando toda a faixa etária e hoje, principalmente, a maior incidência é sobre os jovens. É a faixa que mais está jogando, mas ela pega todas as faixas etárias, inclusive, né, os idosos. Os idosos e aposentados, Exato, quando eles têm uma certa dificuldade tecnológica, né? E aí, quando exato. eles aprendem, dominam aquilo dentro do celular, então eles focam naquilo porque eles se sentem parte também do conjunto, né? Mas para Uhum. começar, doutor, eu queria que o senhor me explicasse o que são as apostas online e como que elas se diferenciam das apostas tradicionais. Ok, a aposta online, né, regulamentada no apagar das luzes, né, do governo do Michel Temer, né, e depois ele autoriza, né, o funcionamento delas, legaliza, só que não regulamenta, ele deixa para o próximo governo. E aí o próximo governo passou 4 anos sentado em cima e não fez nada com isso, com a regulamentação, que foi o governo do Jair Bolsonaro. Depois entra o governo Lula, e no primeiro ano também passa batido, e só agora no segundo ano é que começa a ter o esboço da regulamentação, mas ainda não está regulamentado esse mercado, ainda continua faroeste, e está previsto para 1º de janeiro de 2025, efetivamente, a regulamentação dessas apostas online, né, efetivamente entrar em vigor. Então, o que que é ela? A grande diferença e aí o grande problema é que antes, inclusive os aposentados, né, eles iam lá, a convite sempre de alguém, eles tinham que se direcionar até uma casa de bingo, até uma casa aí de aposta, onde eles tinham lá uma maquininha, um vídeo bingo, até mesmo uma maquininha caça-níquel, enfim, eles tinham que ir até um estabelecimento. E essas apostas tradicionais, e aí que eu estou deixando de lado até mesmo o jogo do bicho, as loterias federais, etc. O bingo, vamos dizer assim, as casas de bingo, a pessoa não só tinha que ter uma logística que ela vai até lá, mas a aposta, o ganho, ela demora um pouco, porque ela tá lá, quem tá cantando o bingo tá lá, 27, 35, né? É assim E mesmo. vai indo. E essa pessoa geralmente tem minutos para até alguém gritar bingo lá, né? E ser o ganhador. Agora, o grande problema é que essas apostas online, o cassino online principalmente, o jogo do tigrinho, aviãozinho, você clica, a aposta é em segundos, né? Menos de um minuto, muitas vezes, pum, vem já o resultado. Essa aposta sendo muito rápida e ele não precisa se deslocar, não precisa ir a amiga dela, a vizinha dela acompanhar ela, ela pode jogar a qualquer hora do dia, da noite, Tá o na tempo palma da inteiro mão, né? na palma da mão e a resposta muito rápida, muito rápida.
Esse tem sido o grande vilão, o grande problema. Ele triplica o poder de causar dependência, Hein? porque o setor dopaminérgico ele fica totalmente acelerado e dispara um monte de dopamina, e isso vai causar a dependência. Agora, ali na palma da mão, de manhã, à tarde, à noite, sem precisar esperar ninguém para ir comigo, esse tem sido o grande vilão. E esse nicho, ele se aproveitou, né? Porque eu pego o transporte público e eu vejo que no metrô as pessoas ficam em jogos o tempo todo. Então, o senhor poderia me dizer assim, houve um aumento no grupo de idosos, a faixa etária de idosos nesses jogos? O senhor acredita? Porque a gente falou de bingo, será que eles migraram do bingo que tinha a questão do deslocamento, tudo da aposta para os jogos virtuais, então? Olha, os aposentados, né, as pessoas assim com mais idade, né, os idosos acima de 65 anos e etc., até mesmo de 60 anos, para as bets, esse público ainda não foi totalmente cativado, ele não teve uma incidência maior do que já vinha observando. Essa faixa etária ainda prefere realmente é, o jogo do bicho, ir lá no bingo clandestino e etc. Mas é claro que o jogo do tigrinho, que é mais fácil, né? Que ele vai lá, só tem que apertar um botãozinho para fazer a aposta e etc. Esse começa também a dar os seus primeiros passos nessa faixa etária. Como a gente observa, houve aí triplicou o número de jogadores que fazem apostas regulares, frequentes. Mas só que a maior incidência está na faixa etária mais jovem de 20 anos, 25 anos, né? É nessa faixa aí. Então, a maior incidência é nela. Mas também, como eu disse, todos os gêneros e todas as faixas etárias. Mas a maior incidência é sobre o jovem. E esse que também é um grande problema, porque o cérebro do jovem ainda está em processo de maturação. E um cérebro não totalmente desenvolvido, ele é muito mais susceptível a desenvolver a dependência. E isso pode ter prejuízos mais para frente para o cérebro? Totalmente. Totalmente, porque o transtorno do jogo é importante frisar que ele nunca vem sozinho. A pessoa que desenvolve o transtorno do jogo, ela também fatalmente vai desenvolver o transtorno da ansiedade, o transtorno da depressão. Se ela fuma, ela dobra o uso da nicotina. Se ela faz uso de álcool, ela dobrou também o uso do álcool. Então, são várias comorbidades, várias doenças que vêm junto com o transtorno do jogo. Porque imagina uma preocupação, uma pessoa que começou de brincadeira por uma diversão, né? Ela se transformou aí num grande problema da vida dela, que a endividou. Ela pegou dinheiro com o sogro, com o marido, com o vizinho, ela fez empréstimo no banco com a agiota, enfim, e ela só perde, perde. Ela tenta jogar para recuperar o dinheiro para pagar, alguém perdeu mais ainda. Enfim, essa pessoa desenvolve uma ansiedade, uma depressão, né? E só fica cada vez mais endividada, né? E a grande característica desse transtorno é o transtorno do transtorno do jogo, é a característica, né, de ser impulsivo, ou seja, a pessoa perde o controle. Então não adianta a pessoa falar assim, não, hoje eu vou postar só 20, só 50, só 10, quando ela vê, o que ela tinha para perder, ela perdeu. O que ela tinha para perder, ela perdeu. Não interessa se ela tinha 500, se ela tinha 1.000. Pode parecer meio loucura para quem não está acostumado, familiarizado com a questão do jogo. Mas o que ela tem para perder, ela vai perder. E ela acha que ela vai recuperar o que ela perdeu com aquela próxima aposta, né? Totalmente. O jogador ele vai desenvolvendo crenças. Então ele acha que se eu tiver eu tenho que colocar minha meia azul, que a minha meia azul é que faz eu ganhar. Eu tenho que jogar na parte da manhã, à tarde me dá azar, ou vice-versa. Enfim, o jogador ele vai desenvolvendo crenças, né? E é o desespero, porque ele acha que ele vai recuperar o dinheiro. E, inclusive, ele não tem outra alternativa. Ele perdeu o dinheiro do aluguel. Então ele Então, tem que eu ia pegar. perguntar. Ele tem consciência, o jogador, que ele está desperdiçando o dinheiro da alimentação da família,
ou no caso de um aposentado que recebe uma aposentadoria tão pequenininha, um salário mínimo, que ele está desperdiçando o dinheiro do medicamento, ou não, na hora da adrenalina do jogo, ali do desespero de recuperar o que perdeu, achar que vai ganhar, ele esquece tudo isso. Antes do transtorno, a pessoa desenvolver o transtorno, ela tem sim aquela consciência, caramba, eu vou tirar R$ 100 aqui, vou desinteirar do meu aluguel, da minha prestação, do meu mercado, enfim. Ela ainda tem ainda uma noção de que ela está ali, né, tirando aquele dinheiro, usando e etc. Ela ainda tem essa noção, inclusive quando ela perde, que ela está jogando, ela ainda tem. Mas quanto mais essa pessoa tem frequência nas apostas, mais ela tem a probabilidade de desenvolver o transtorno. E quando ela já está com um pezinho no transtorno, não precisa nem ela estar totalmente comprometida. Aí ela perde essa noção. Ela não vê o dinheiro indo embora. Ela não Entendi. vê que ela ia tirar só 50, desinteirar 100. Quando ela viu, ela já jogou tudo. Bate o Imenso. desespero e aí amiga, você tem aí R$ 200 para emprestar? Que tive um problema aqui, amanhã eu já te dou. Porque o mais incrível, ela acredita que agora esses 200 porque foi tão por pouco, que agora esses R$ 200 que eu peguei emprestado eu recupero tudo. Na E aí ela próxima, vai. perde, e aí ela perde tudo que, né, o que já tinha perdido, não vai recuperar nada, e ainda mais esses 200. É por Vira isso que uma as bola pessoas de estão neve, né? totalmente endividadas. Então, Tem assim, algumas. Ai, desculpa, pode não, continuar. não. Quando o transtorno está desenvolvido na pessoa, ela perde noção de tempo, ela não sabe quantas horas jogou, ela não sabe quanto perdeu, ela não sabe nada. Só quando não tem mais nada com que ela apostar, não tem mais dinheiro nenhum, não tem de onde ela tirar, aí vai caindo a ficha, aí ela vai se deparando em tendo consciência do que aconteceu com ela. Mas, uma vez o transtorno desenvolvido, no dia seguinte, tão logo ela tenha dinheiro, ela joga na tentativa de recuperar. É o caso dos bingos, né? Porque não sei se ainda acontece, mas tinha caso de idoso que chegava de manhãzinha e saía à noite. E dizem que os bingos eles não têm janela, mesmo para a pessoa não ter essa noção, né, do tempo passando, de chegou de manhã, tá saindo à noite. Exatamente. Os bingos, muitas vezes, além deles fecharem tudo, janela, tudo, até porque eles estão como É clandestinos, né? Então, clandestinidade. eles vão ter que, além dessa preocupação, eles têm a preocupação de enganar mesmo o cérebro da pessoa. Então, ela não sabe se está de dia, se está de noite, ela perde a hora. Porque o transtorno proporciona isso. Ela simplesmente, como se ela estivesse numa hipnose. Ela não consegue se deparar com nada. E aí, principalmente para os mais idosos, essas pessoas sabem lidar. Então, Dona Maria, a senhora por aqui, que satisfação vê-la. Toma um lanchinho que eu sei que a senhora gosta. É uma sensação de acolhimento, né? Exato. Sabe, aquele negócio, o ninho já ficou vazio, os filhos cresceram, já estão, né, trabalhando e etc. Na, na, como assim, com uma desculpa da diversão, que não é, ela vai lá e é muito bem Suprir uma tratada. carência, né? Essa afetividade. Então, tá aqui o seu lanchinho que eu sei que a senhora gosta, quer mais um cafezinho. Quando ela perde todo o dinheiro, ela tá indo embora. Não, acabou todo o meu dinheiro. Peraí, dona Maria, a senhora vem sempre aqui, a gente conhece a senhora. Quer emprestado da casa R$ 100? Eles dão um empréstimo. Por quê? Porque eles sabem que aqueles R$ 100, para eles, é ganho na certa, né? Agora, doutor, aí o senhor tá me falando de bingo, dessa questão do acolhimento, de suprir uma carência, e ali é a vontade a fome com a vontade de comer. E como que isso se reverte para os jogos, para as apostas online? Talvez essa solidão, assim, e essa socialização, talvez fazer parte desse conjunto de pessoas que estão apostando, que agora é uma febre, né? Todo mundo aposta, principalmente futebol, os times são Uhum. patrocinados. Então, quando a pessoa participa desse mundo, é uma sensação de pertencimento à sociedade, talvez. Não bem pertencimento, mas o desejo de pertencer. Não é porque ela não se sente pertencendo, mas ela deseja pertencer. Afinal de contas, os influencers, e cada vez mais a Polícia Federal em cima deles, né? Prometem, mentem descaradamente, são mau caráter
e eles vão prometer que a pessoa fica rica, ela tem a foto no Porsche, né, com o cordãozão de ouro, na casa na praia, seja lá o que for. Elas prometem, aí isca fácil os jovens. Então elas prometem ganhos, não, aqui é fácil, você vai ganhar assim, ó, tudo isso aqui eu comprei com o dinheiro do jogo. Mentira, né? Então, com esse desejo de pertencer, de ter uma ascensão social, afinal de contas, o cérebro de uma pessoa que já está ali sendo comprometido pelas apostas, eu costumo brincar para ser didático, que antes o cérebro das pessoas, antes delas apostarem, ele era uma rua pacata, com um carro indo e vindo, uma pessoa atravessando ali, outra colar, é uma rua pacata. Depois que o setor dopaminérgico ficou totalmente sem freio e a pessoa realmente desenvolve o transtorno, o cérebro dela agora virou uma ladeira Porto Geral, né? Então, essa pessoa pensar que ela vai trabalhar para daqui 30 dias ela ter o salário, não, não. Eu melhor eu fazer uma aposta Precisaria agora, que agora. agora eu posso ter a chance de ganhar 1.000, 2.000, 5.000, seja lá o que for. E ela vai perder, não vai ganhar. Então, é o desejo de pertencimento, é a carência, o jogo também entra na vida das pessoas para suprir alguma lacuna. E aí vai de pessoa para pessoa. Uma pessoa que se sente, sei lá, tem um complexo de inferioridade. Agora você imagina, ela com esse complexo de inferioridade, ela jogando só o desejo na cabeça dela de que talvez ela venha a ter ganhos, mudar de vida, também ser reconhecida, e etc., poder viajar, né? Isso tudo preenche esse vazio, essa lacuna e dá uma sensação de empoderamento, né? Esse é a busca da maioria das pessoas que vão atrás, né, das apostas online. E aí, essa publicidade agressiva mira nesses grupos mais vulneráveis, que são os jovens, as pessoas mais humildes, que têm aquele padrão de vida mais simples, que são os idosos, que têm mais tempo disponível, os aposentados, aquelas pessoas que precisam de alguma forma vivenciar aquela vida, né? Exato, não tenha dúvida. O que teria que ter nessa regulamentação, em primeiro lugar, era proibir a propaganda. É proibir. O transtorno do jogo não é brincadeira, ele não é diversão, ele não é entretenimento. O transtorno do jogo, se uma pessoa desenvolver o transtorno do jogo, além de se endividar completamente, o jogo pode tirar a vida. Não é? Porque de todos os nossos pacientes que chegam no nosso ambulatório, 80% chegam com ideação suicida, com o desejo de se suicidar, com a vontade, doutor, pelo amor de Deus, não aguento mais, quase me joguei aqui É. na linha do metrô, eu não, né, eu preciso acabar com esse mal que eu fiz para mim, para minha família. Então, 80%, isso não é pouco, esse número é absurdo, sendo que 20% vão para as vias de fato. Então, que entretenimento é esse que endivida as famílias e as pessoas? Que entretenimento, que brincadeira é essa que pode tirar a minha vida, né? Que show da Xuxa é esse, né? Ou seja, É não é verdade, brincadeira. Vai é endividar. verdade. Ninguém no nosso ambulatório chega falando: "Ai, nossa, não aguento mais me divertir, não aguento mais ganhar dinheiro, eu preciso parar". Não. Chegam lá porque estão endividados, porque estão sofrendo, porque desenvolveram tantos outros transtornos, porque não aguentam mais sofrer, Ah, eu né? imagino. Então, é por isso que o jogo atinge, como eu disse, todas as classes sociais e gêneros, mas vai pegar principalmente pela sedução das propagandas os mais vulneráveis. E tem um detalhe dos aposentados que a gente sabe, né, por muitos estudos, que muitos aposentados são o arrimo da família ainda. Sim, Muitos sim, aposentados são eles que bancam, que pagam a escola do sim. neto, que faz não sei o quê. E esse Ajuda, aposentado, filha, né, filho. muitas vezes eles estão vendo que a renda dele já não está mais dando, então eles também podem ser seduzidos. Poxa, mas se eu fizer uma apostinha aqui, de repente eu vou ganhar um dinheiro a mais, posso não só ajudar melhor a minha família, como me sobra um. E é nessa que eles vão cometer a pior coisa que eles podem fazer na vida deles entrar para o mundo das apostas, onde quem vai ganhar dinheiro, quem vai enriquecer, quem vai se divertir são os donos das bets, das casas de bingo, onde quer que seja. E essa situação, ela afeta a saúde mental, financeira, vai pela financeira, mental e física também, né, doutor? Porque pode levar a casos de depressão, a um quadro mais avançado, como o senhor diz, até de pensar em suicídio, né?
Exatamente, a pessoa não, o transtorno do jogo, ele é a terceira maior dependência. Ele só perde para a nicotina em primeiro lugar, em segundo lugar o álcool, terceiro vem a dependência no jogo, né? Só que não é só, a gente pode pensar assim, né, uma família endividada. Se isso já não bastasse, né? A pessoa Uhum. perder todo um patrimônio, nosso ambulatório, a pessoa perde tudo, casa, carro, o que tiver para perder, ela perde. Ela perde. Então, assim, ela se endivida, ela vai fazer empréstimos, ela faz o que tiver que fazer. Recentemente saiu na mídia uma servidora pública do Tocantins que cuidava de creches. Ela, além de ter perdido todo o dinheiro dela, um carro e uma casa, ela se passou fingindo que tinha que recadastrar, pegar informações de todos os pais das crianças da creche, pegou os dados bancários dessas pessoas, de todos os pais dessa creche, e fez empréstimos em mais de R$ 100.000 em nome dessas pessoas e perdeu tudo no jogo. Então, as pessoas têm que entender que quando o transtorno se desenvolve e a chance é grande, o que que acontece? O maior catástrofe possível. Por isso que elas vão entrar em desespero, vão desenvolver a ansiedade, a depressão, né? Muitas pessoas vão desenvolver aí o toque, vão desenvolver uma fobia social, o transtorno do pânico. Essa pessoa, um escapamento de moto estourou na rua, ela acha que é o AJ que veio cobrar ela. Porque assim, a gente, quando a gente analisa o perfil dessa pessoa, não sofre só o jogador. Se a gente falasse aqui, em todos esses estudos que vocês vão continuar vendo sair na mídia, né, como Locomotiva, todos os outros institutos, Banco Central e etc. Quando se lê, vou dar qualquer número aqui só para servir de exemplo. Vamos supor que falasse assim, daqui a um tempinho, 10 milhões de brasileiros têm algum problema com o jogo ou já desenvolveram um transtorno. Esse número, a correta leitura não seria 10 milhões, seria minimamente 20 milhões. E por quê? Porque o seu João, ele não sofre sozinho, sofre a Dona Maria, a esposa, sofre a família dele. Quando cortar a luz e a água da casa dele, não é só da torneira do seu João que não vai sair água, sofre todo mundo. Todo mundo vai ficar no escuro. Afeta a saúde mental de todos. Então, quando a gente fala do transtorno do jogo, é muito mais delicado, é muito mais embaixo o buraco. Porque o sofrimento, quando chega no nosso ambulatório, você acha que chega o jogador só em sofrimento e a família tudo bem? Não, a família chega em sofrimento, em frangalhos. Eu imagino, eu imagino. E como que a família, ou mesmo uma pessoa que é apostadora, pode detectar que está com esses problemas? Quais que são os comportamentos assim que podem, os sinais, sintomas? Sim, o jogador ele é sempre o mais difícil de perceber e de admitir, né? É só você pensar aí, por exemplo, alguém que faz uso de álcool e já desenvolveu uma dependência. Não, é só um golinho, a hora que quiser parar eu paro. Essas pessoas sempre vão ser mais negacionistas com a condição clínica dela. Além de não ter mesmo, muitas vezes, condições de realmente ter discernimento que elas estão comprometidas. Mas, claro que tem, mas eu já chego nesses. O primeiro que tem que observar é a família. A família vai observar quais são os primeiros sintomas, né, comportamento estranho naquele familiar, naquele ente querido que pode estar com problema com o jogo. Ela estreita os relacionamentos sociais dela. Se antes ela gostava de ir lá na festa, vamos lá no churrasco na casa de não sei de quem e tal, às vezes ela prefere ficar em casa sozinha para apostar. Ela passa a ter vergonha dos outros de repente ver que ela está apostando, conferindo a aposta. Então, ela está sempre com o celular na mão, ela está sempre em algum canto, ela está sempre mais agitada, ela está sempre mais E às vezes nem quer que a inquieta. pessoa atrapalhe, né? Exatamente. Ela tá mais inquieta, ela tá mais irritadiça. Você pergunta a hora para ela, ela já te responde torto. Então, essa pessoa ela vai mudando o comportamento dela, vai ficando mais agressiva, mais triste, mais fechada. Se ela já falava pouco aí, que ela não fala mesmo? Enfim, ela vai ficando mais reclusa, o comportamento dela muda. E se ela foi pro churrasco, você vê que ela tá sempre com o celular na mão e assim, para que só ela veja, chegou perto, ela já tira e já não sei o quê, demora para voltar do banheiro, enfim. Essa pessoa ela muda por completo o comportamento dela,
né? E além de você perceber mesmo os traços de ansiedade, de depressão, que vai ser mais nítido, né? Então, esse é o comportamento padrão, são os primeiros e mais clássicos sintomas. Agora, o jogador tem como perceber isso? Tem, só que ele é quando ele estiver muito comprometido, que é o quê? Ele já não tem mais onde te emprestar, ele já tem agiota batendo na porta dele, já ameaçando ele não consegue mais parar de jogar. O que entrar, ele começa a mentir para todo mundo e as mentiras começam a ser nítidas. Você vê que a pessoa está mentindo descaradamente. Então, e aí num determinado, só quando tá lá no fundo do poço, ou chegando no fundo do poço, já pôr no pezinho lá, aí o jogador se dá conta disso também. Tanto é que a maioria das pessoas que procuram ajuda é principalmente porque um familiar levou, né? Não que não tenha um jogador que se dá conta e que consiga, mas a maioria quem traz é a família. Entendi. E como que as pessoas podem buscar ajuda, ou os familiares podem buscar ajudas para um idoso, para um apostador que esteja perdendo o controle? Esse está sendo um grande problema também, por causa desse boom das apostas, que o Sistema Único de Saúde já está começando a abrir o bico. Então, por exemplo, no nosso ambulatório, no HC, né, no Hospital das Clínicas, ele já está com uma fila de espera enorme. E a gente está tendo ali, que se eu tivesse cabelo eu não teria mais, porque a gente está tendo que fazer ali um salseiro para a gente conseguir dar conta de atender essas pessoas. Mas nós temos uma fila de espera lá. Então, essas pessoas se sentiram, tá com problema? Tem os jogadores anônimos, que é gratuito. Ele pode estar espalhado, só procurar na internet, dar um Google ali, procurar jogadores anônimos, ele vai indicar o mais próximo da sua residência onde você vai ser bem acolhido, eles já vão começar um primeiro atendimento, né? São grupos que vai auxiliar e se precisar, dependendo do grau de comprometimento, eles também vão indicar para os serviços de saúde. Mas qualquer UBS, embora eles não estejam, não tem especialista lá. Mas é por onde dá para pedir socorro também. E os CAPs, né? O CAPS, principalmente o CAPS AD, que é álcool e drogas. Também tem Hum, especialista do jogo lá? Não, não tem. Mas como eles têm a especialidade de álcool e drogas, e é o mesmo setor que causa dependência de álcool e drogas, é o mesmo que causa o jogo, que é esse setor dopaminérgico, você já pode ter sim uma atenção um pouco já mais diferenciada. Só que também os CAPs já estão começando a abrir o bico, né? Então, assim, mas não é por isso que a pessoa não vai conseguir ter o tratamento dela, mas ela tem que procurar ajuda. Então, atenção primária, postinho de saúde, né, uma OBS, um CAPS, os jogadores anônimos, ou até mesmo o Hospital das Clínicas, né, o ambulatório do jogo. E falando no ambulatório do jogo, doutor, como que funciona lá o atendimento e qual é o maior público? São os jovens, o senhor já me falou que é grande parte, são os idosos ou são os familiares? Bom, agora mudou, né, o perfil. Antes nós tínhamos a maior incidência, um público de 40 a 50 anos. A maioria homem, né? Embora os homens hoje estão numa faixa etária, numa porcentagem aí, de 60%, né? Os homens. Só que vamos pensar, 40% é da mulherada. 40% as mulheres. Pense, assim como os idosos, que muitas vezes são ao rimo de família ainda, tem muita mulher, né, que hoje, diferentemente de umas 3 ou 4 décadas atrás, que a mulher estava bem mais restrita ao mercado de trabalho, hoje as mulheres muitas vezes é a maior renda, é quem realmente sustenta a casa, né? Então esse é o grande agravante também. Você ter 40% das mulheres jogando é muita coisa É, também, né? é Não é muito. fácil, não. Então, assim, só que a maior faixa etária, que antes era de 40 a 50, despencou para 20 anos, né? Como eu disse, todas as faixas etárias são comprometidas, mas hoje tem um maior boom por conta das bets na casa dos seus 20 anos, né? Depois ainda vem o grupo de 40 a 50 e depois vem acima de 60 anos. Os idosos. Quantos atendimentos são feitos diários ou mensais? Os atendimentos, eles são sempre semanais. Então, eles acontecem uma vez por semana, de quinta-feira, no ambulatório,
onde a gente, esse paciente, quando ele chega até nós, ele vai passar por uma triagem, uma bateria de protocolos para a gente não só realmente confirmar o diagnóstico do transtorno do jogo, mas que comprometimento é esse. Inclusive ver as outras comorbidades, como é que tá a depressão, ansiedade, uso de nicotina e álcool, se essa pessoa já está com ideação suicida, porque 80% são, a gente tem que tomar muito cuidado. Os familiares também já não aguentam mais, a gente dá suporte para a família, né, com grupos familiares, não só um psicoeducacional de explicar, porque as pessoas, assim como o álcool lá atrás, o cara bebe porque é vagabundo, sem vergonha, né? As pessoas ainda acham que o jogador que não consegue parar de jogar, ele é sem vergonha, né? Não, ele está doente, ele adoeceu. Então a gente dá um psicoeducacional, explica como é que é o transtorno e etc, para orientar a família de como lidar. A gente auxilia muito nisso e muitas vezes dá suporte terapêutico também para a família, né? Mas claro que ali o maior foco vai ser o jogador, onde ele vai ser administrado. Depois de tudo isso, ele vai ser acompanhado por um psiquiatra que vai cuidar da parte farmacológica dele, principalmente por conta das comorbidades que ele apresenta, né? E ele já é direcionado para a psicoterapia. É onde ele vai fazer o seu processo psicoterápico de entender como é que o jogo entrou na vida dele, como é que ele lida com isso e com as outras questões da vida dele, né? Enfim, e é o processo terapêutico, a psicoterapia que vai dar o suporte para esse jogador não só sair da ideação suicida, mas conseguir ficar abstinente. E esse Basicamente. transtorno, e esse transtorno, essa dependência, ela está relacionada a alguma substância química no cérebro? Tem indivíduos que são mais propensos? Ou qualquer um corre o risco de virar um dependente em jogo? Bom, qualquer um que façam apostas com uma certa frequência corre o risco de desenvolver o transtorno do jogo, independente de faixa etária, gênero, qualquer, né? Desde que passam a fazer apostas com uma certa frequência, é candidato, infelizmente, a desenvolver o transtorno. Agora, é claro que tem fatores, né, de mais risco, né, que vai aí dar uma probabilidade ainda maior, né? Que são o quê? Como eu disse, os mais jovens, e inclusive tem adolescentes jogando, crianças, né? Que jogam, mas esse público mais jovem, ele, como eu disse, o cérebro ainda está em maturação, então vai ser mais susceptível. Porque pensa numa pessoa que começou a beber lá, porque o tio lá deu um copo de cerveja lá para criança que tinha 12 anos, 13 anos. A probabilidade dessa criança que já experimentou álcool com uma certa frequência lá desde cedo, esse é com certeza o candidatíssimo a desenvolver a dependência do álcool na vida adulta. É a mesma coisa com o jogo. Então, a gente vê que o público mais jovem, por uma questão do cérebro em maturação, ele tem mais probabilidade. O fator genético também entra. A gente tem observado que os fatores epigenéticos também vão dar um grande boom, sem uma pessoa que teve o pai, a mãe, o primeiro grau principalmente, envolvido com o jogo, né? Esse aqui tem mais chance de desenvolver a dependência do que esse que não tem ninguém na família, né? Tal. Então também tem Então, essa genética. predisposição genética, né? Tem a predisposição genética, os fatores epigenéticos, claro que o comportamento, né, influencia. Eu não tenho ninguém na família, mas o meu tava sempre na casa do meu amigo Pedrinho. E na casa do meu amigo Pedrinho era todo mundo jogando baralho, apostando tudo, era não sei o quê. Esse comportamento também pode ser aditivo para mim, né? Ah, tá. E o detalhe que eu quero deixar bem claro é que o mesmo mecanismo que faz uma pessoa se causar a dependência dela do álcool, de qualquer droga psicoativa, a cocaína, o crack, qualquer uma, é o mesmo no cérebro, setor dopaminérgico, a mesmo que causa a dependência química, vai causar a dependência comportamental do jogo, porque é o setor de gratificação, a dopamina. Quando a pessoa não é ganhar que eu recebo dopamina no meu cérebro, o ato de apostar já me libera dopamina. Então, não importa se eu ganhei ou se eu perdi. Se eu ganhar, melhor ainda, lógico, né? Porque você teve aquele momento que você ganhou, ainda mais dopamina. Mas é o ato de apostar. Apostei no tigrinho, no que eu bati com o dedo, dopamina. Independente se eu ganhei ou se eu perdi.
Então a pessoa é o ato de apostar que a dopamina, esse Hum. neurotransmissor no cérebro, é que vai causar as dependências. Ah, entendi. E partindo um pouco para a regularização das bets, da regulamentação, o senhor tinha me falado um pouquinho sobre isso, passou, a gente citou de passagem. Você acredita que a regulamentação pode minimizar esses riscos, pode melhorar, pode piorar? Qual a sua opinião sobre isso? Bom, depende, né? Depende muito de como vem essa regulamentação, né? Vai regulamentar o quê? Quais serão as normas, né? Quem é que está jogando de madrugada, né? Apostando no ping-pong da Indonésia, né? É quem já desenvolveu o transtorno. Então a regulamentação deveria proibir o jogo de madrugada, né? Assim como uma loja que você funciona até 22 horas, etc., né? Não poderia fazer apostas após 22 horas. Que seja então depois da meia-noite, né? Porque você fica tendo que trancar a pessoa de ficar ali o tempo inteiro com o estímulo da dopamina. Quantos dos nossos pacientes falam que tem a insônia, que não consegue, é porque ele perdeu, então ele precisa recuperar, ele está ali jogando, tentando. Então a gente tem que cortar esse estímulo da dopamina. Então teria que regulamentar, não deixar essa pessoa, tem que verificar, não deixar ele se endividar. Se ele já perdeu, embora falar de faixa de dinheiro é muito complicado, porque a gente viu aí o Banco Central mostrando que, né, se não me engano, 3 ou 4 milhões da população do Bolsa Família estão apostando, Sim, né? Então, assim, você vê R$ 100, R$ 50, R$ 30, de repente, para essa faixa etária, pode ser muito. Então, de acordo com o perfil dela, socioeconômico, ela devia ter uma trava, um limite que ela não pode mais perder além daquele valor apostado no dia, né? As propagandas tinham que acabar, teria que ter pelo menos um prazo minimamente de 72 horas de uma aposta a outra, mas nada disso está previsto na regulamentação. Então, dependendo de como regulamentar, e principalmente que as pessoas não falam, que é fiscalizar. Quem é que vai fiscalizar? Alguém com o rabo preso com as bets? Nós vamos deixar é, a raposa tomar conta do galinheiro? Né? Então, quem é que vai fiscalizar? Vou dar um exemplo bem simples para a sua audiência também entender. Todo mundo aqui sabe que não pode dirigir, né, com o celular na mão, usar o celular ao volante. Por que que a gente mais vê isso? A gente só vê isso no trânsito. Quem está no trânsito aí vê, o semáforo abre, a pessoa não sai com o carro porque ela está no ah, é celular, verdade. Fica no né? WhatsApp. Que adianta regulamentar se não tem fiscalização? Se não É, tem um guardinha ali, agora vai ter esses radares inteligentes que parece que vai mudar essa história, né? Pelo menos a gente vai pagar para ver. Mas se não tem a fiscalização, pode colocar a norma que for, que vai ser para inglês ver, é verdade. né? Com- Pacientes nossos reclamam que elas tentam se excluir do site para não poder mais apostar, ela não consegue se excluir. E ainda fica recebendo bônus das casas convidando ela para jogar. Então, tudo isso tinha que acabar, principalmente as propagandas, né? Então, vai depender muito de como vier essa regulamentação e fiscalização, porque aí, no máximo, muito bem regulamentada, nós vamos ter apenas uma redução de danos, né? Agora, se ela vai ser significativa ou não, cenas dos próximos capítulos a partir de 1º de janeiro, né, de 2025. Vamos acompanhar e observar, né, doutor? Exato. A gente está partindo para o final e eu lembro a quem está nos assistindo que o sindicato lançou uma campanha e essa entrevista com o senhor faz parte dessa campanha para alertar sobre os perigos. A gente só quer mostrar quais são os riscos que as apostas online oferecem, uma coisa que parece ser tão inocente, por trás tem todo esse problema, todo esse histórico, toda essa questão financeira, de equilíbrio financeiro que afeta a saúde mental e psicológica, mental e física da pessoa. E para encerrar, doutor, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem a quem nos assiste, que para aquelas pessoas que estão pensando em praticar aposta online, fazer parte desse mundo das apostas online, e também para os familiares dessas pessoas, e especialmente dos idosos. A palavra é sua. Bom, eu gostaria muito de dizer que vocês vão ouvir muito e já devem estar ouvindo, né, e vão continuar ouvindo as bets, né, tentando vender a imagem do jogo responsável, né, do controle, né, das apostas, jogue com responsabilidade, né?
furada. Não existe. O único jogo responsável é não jogar. Por mais que pareça uma coisa tirana, não jogue, e etc., de proibição, né, e etc. Mas a gente sabe que isso, infelizmente, só tem uma roupagem de diversão, de entretenimento. Porque, como eu disse, que brincadeira é essa que tem um potencial enorme de causar uma dependência, de arruinar financeiramente você, aposentado, a sua família, você que trabalhou tanto, você que lutou tanto para conseguir o seu dinheiro, sua aposentadoria, aquela reserva, tudo isso estará ameaçado, né? Não só suas finanças, mas a sua saúde, a sua vida pode estar ameaçada, porque uma vez que se desenvolve o transtorno, não há mais controle. É colocar um carro numa ladeira, tirar o freio dela e dizer, agora vai, dirija com cuidado, com responsabilidade. Não existe. Então fiquem longe dessas apostas. Não acreditem nessas propagandas que vão dizer que dá para você tirar um dinheiro, que você vai conseguir fazer adiantar um lado seu. Não vai. Isso vai te levar para o buraco, você e seus familiares, né? E todo mundo que tem ali um familiar jovem ou idoso, fique esperto, converse com essas pessoas. Mostrem a mídia agora está aí chovendo de casos para tudo que é lado de ruínas que o Juno tem causado. A Nature acabou saiu na Folha ontem, um artigo que mostra o quanto que está acabando com todas as pessoas. E hoje eu quero deixar para finalizar, eu quero comparar o jogo com a cocaína, porque cientificamente ela é comparada, tanto no crave, na fissura, na abstinência, tudo. Eu quero comparar. Imagine você que se você fosse usar, imagina só pensar numa pessoa que fosse usar cocaína 2, 3 vezes de manhã, 2, 3 vezes à tarde, 2, 3 vezes à noite, qual é a probabilidade daqui 4, 5, 6 meses ela desenvolver a dependência com a cocaína? Enorme. O jogo é a mesmíssima coisa. Uma pessoa que aposta com frequência, seja em bets ou vai para o bingo, ou onde quer que seja, a probabilidade dela desenvolver uma dependência do transtorno do jogo é altíssima. Então não vale a pena. A pessoa não tem nada a ganhar e tudo a perder. Então o único jogo responsável é não jogar. Vale muito a pena você e sua família passar longe disso. É isso mesmo, doutor. É um excelente alerta que fica aí para as pessoas. Não joguem, porque é difícil a gente falar jogue com responsabilidade, porque você nunca vai saber aonde que vão parar essas apostas. Exato. Certo, doutor? Eu queria agradecer pela sua Imagina. participação, foi uma honra, foram respostas esclarecedoras, orientações valiosíssimas para quem nos assiste. Eu espero que as pessoas se atentem para esses perigos e para esse cenário. Eu espero recebê-lo outras vezes aqui no podcast dos aposentados, doutor. Quem sabe até pessoalmente. Fica à Quem disposição. sabe? Vou aguardar. Obrigada, viu? E Imagina. eu falo com você, é isso, o podcast dos aposentados fica por aqui. Eu espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau.